Bem, vamos dar então sequência à nossa atividade da manhã. E o tema que a AME Livramento Riviera nos pediu é a cura pelo coração, né? Então, o coração, ele é uma representação simbólica que melhor representa os sentimentos, as emoções. Todas as vezes que nós falamos de emoções e sentimentos, nós nos reportamos à imagem do coração. Então, ele é aquele órgão que representa a manifestação das nossas atividades emocionais, dos nossos sentimentos. Se nós analisarmos os centros de forças, que André Luiz fala na obra dele, e que dentro da filosofia oriental chamam de chakras, né? Nós temos o chakra, Anahata Chakra, que é esse bem no meio, que é o centro de forças ligado ao coração. Se vocês analisarem bem, os centros de força são 7 mais importantes. 3 embaixo e 3 em cima, o laríngeo, o frontal e o coronário. Vocês vão ver que o centro cardíaco, a Anahata Chakra, ele fica bem no meio, como se estivesse fazendo uma união dos elementos das forças vitais que vêm de baixo com as forças mentais que vêm de cima. Como se o coração fosse realmente aquele elo de união, de intersecção desses elementos. E se tu pegar a simbologia, o conhecimento que envolve o chakra cardíaco, nós vamos ver que é coisas muito interessantes. Primeiro, ele é representado pelo antílope, porque o coração, ele tem essa atitude de palpitação, de galopar, né? Qualquer emoção dispara o coração, que nem um antílope. Ele age de uma maneira rápida, se movimenta rapidamente. E aqui nós vamos ver também, na representação simbólica, a árvore da vida, né? Que ela recebe as forças que vêm dos centros básicos, ligados à sexualidade, à alimentação, e transforma num metabolismo para a vida. E dentro da questão fisiológica, não deixa de ser uma verdade. Porque todo o alimento, toda a nutrição passa para a corrente sanguínea. E é o coração que bombeia o sangue com a glicose, com o oxigênio, que mantém a vida, né? E lá em cima nós vamos ver a representação das deidades orientais, Shiva, né? Que representa a espiritualidade. Então, também é o centro de força, o coronário, que ligado ao pensamento elevado, a ideia de espiritualidade, que vai conseguir trabalhar as impulsividades que vêm do instinto ligado aos centros de forças de baixo. O instinto da sexualidade, né? O instinto da alimentação, as emoções, elas têm que ser controladas por um equilíbrio no nosso pensamento, na nossa atitude. Aquilo que o Andrei falou no início da manhã hoje, né? Mudar os nossos pensamentos, controlar os nossos impulsos. Então, o coração, ele também tem uma importância muito grande no equilíbrio das nossas emoções. E é isso que a gente vai ver hoje aqui com vocês. Nós vamos ver que desde a época dos homens da caverna, aqui é uma representação de um desenho de um mamute, e ali eles fizeram uma imagem do coração, como sendo o centro vital. Então a gente vê que isso é uma coisa arquetípica, que está no nosso inconsciente. Todos nós nos reportamos ao coração como sendo aquele órgão mais importante, o órgão vital, o órgão que expressa as nossas emoções.
E a gente vai ver, então, em várias culturas religiosas, né, seja dentro da Igreja Católica, sendo dentro da própria do budismo, do hinduísmo, né, em todas as religiões, o coração como sendo o centro das emoções, como representação dos sentimentos elevados, como sendo uma imagem simbólica de que revela os nossos sentimentos, né? Aqui na figura do Cristo, né? O coração crucificado, né? O sacrifício de Jesus pela humanidade, como sendo o sagrado ofício, aquilo que ele fez como uma coisa sagrada, por amor a nós. Então a crucificação representou essa doação do coração dele, do amor dele em favor da humanidade, né? Então o coração em chamas, símbolo do sofrimento e da redenção espiritual, né? Então, mas também é o coração que arde de amor, né? O coração capaz de expressar os sentimentos mais elevados da natureza humana. Então, em todas as culturas, desde a época imemorável lá da caverna até os dias de hoje, o coração está no centro dessa imagem simbólica dos sentimentos. A palavra coração, né, ele significa como sendo, tem várias origem etimológica, né? Cor em latim quer dizer, da origem da palavra cordial, acordar, concordar, recordar, coragem, cordialidade, misericórdia, né? Córdia de coração, sentir a miséria no outro, no nosso coração. Então o coração está ligado a esse sentimento de acordar, de se aproximar do outro, né? De agir com o coração. Quando nós colocamos o coração na relação humana, nós estamos concordando, acordando com o outro, agindo com o coração, se aproximando mais do outro. Então, agir com o coração é concordar, é cordialidade, é misericórdia. E também é coragem. Quando eu falo assim, eu vou fazer tal coisa, eu não bato na cabeça, né? O eu ligado à coragem, a gente bate no coração. A gente vê que os próprios macacos, quando eles vão enfrentar uma situação de perigo, eles batem no peito, como se o peito fosse a expressão da força. Então, agir com coragem é agir com o coração. Quando eu coloco o coração, eu estou colocando a minha alma naquilo, né? Estou colocando os meus sentimentos, a minha energia da minha alma. Então, em várias línguas, o coração está ligado à imagem também de centro, né? Vem também de caroço, o que está no centro, né? O caroço, a semente está no centro da fruta. Então, o coração também dá essa ideia de estar centrado, que está dentro, que está no centro, né? Então, veja bem, brigar com o coração é brigar com ousadia, intrepidez com coragem. Ficar sem ele é ficar descorçoado, sem centro, sem direção. Então, quando nós perdemos o contato com o nosso coração, quando nós perdemos o contato com o nosso centro, nós descorçoamos. Perder o contato com o coração é perder o contato com a alma. É perder contato com a nossa intimidade, com a nossa subjetividade, com as nossas emoções mais profundas. Chegar a uma solução conjunta é unir os corações, como em concordar, chegar a um acordo. Ser prudente ou sensato, ser cordato, assim como resolver ou receber os sentimentos, acordar. Então, acordar, né? A gente vê quando duas pessoas estão muito perto uma da outra, mas estão gritando, é que não estão, embora o volume da voz esteja alto, eles não estão se entendendo. Porque, embora a distância é pequena,
o coração está distante. Então não há concórdia. Então não é tu falar alto, um fala mais alto que o outro, cada um quer, na verdade, tentar impor o seu pensamento. E cada um começa a falar mais alto, mas não existe uma ligação de coração. Então não adianta falar alto, gritar, se não houver essa concordância, essa união de corações, né? Então, conforme a origem da palavra coração, ela é basicamente um centro vital e essencial, onde nós expressamos os nossos sentimentos, né? A nossa forma de comportamento social, de um conhecimento não intelectual, está muito mais presente em nossas ações que as nossas consciências podem perceber ou imaginar. Então, a nossa presença do sentimento, do coração, ele é muito maior que nós imaginamos. Muito maior, pessoal. As emoções, elas permeiam a nossa vida de relação. Elas permeiam tudo que nós realizamos. A maneira como nós enxergamos o mundo, a nossa vida de relação com as pessoas, com a sociedade, tudo está ligado ao coração. É uma forma de consciência. A consciência não está só na capacidade racional, mas também como eu sinto a vida. É uma forma de eu perceber a realidade através da emoção, do sentimento. Por isso que os poetas dizem que o amor tem razões que a própria razão desconhece. A gente muitas vezes age de uma maneira movido não por uma ideia racional, mas por uma compreensão movida pelo sentimento. Muitas vezes as mães agem assim, né? Movida pelo amor, pela compaixão, pelo sentimento, né? O perdão. Muitas vezes a razão fala de uma forma, a gente vai por outro caminho, porque o coração nos mostra uma outra forma de buscar a solução. Então, a doença cardiovascular é a doença que mais mata no mundo todo. Que coisa interessante, né? Veja bem, o coração é o órgão de expressão das emoções. E, ao mesmo tempo, as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo. Por quê? Porque as emoções desencadeadas também estão ligadas a sintomas cardiovasculares. Nós estamos vendo ali uma figura de um livro de medicina, o Néter, que mostra um desenho de uma pessoa infartando, né? Ela está em inverno, porque no frio dá vasoconstrição, os vasos diminuem de tamanho. Então, se a pessoa já tem um problema de isquemia cardíaca, já tem uma diminuição do fluxo com a vasoconstrição, agrava esse quadro cardiológico. Então, a pessoa está infartando num dia frio e ela põe a mão no peito, porque sente aquela dor em forma de garra, né? Como se estivesse apertando o coração. E ali do lado, nós temos uma imagem, uma pintura de uma pessoa que está imaginando uma pessoa amada e ela sente uma dor no coração. Quem já não sentiu um aperto no coração, uma angústia, né? E achou que até que fosse uma coisa cardíaca e correu para a emergência, e o médico falou, não, teu coração está perfeito. Essa dor não é uma dor física, é uma dor emocional, mas dói o coração, como se fosse uma dor física, e muito semelhante a uma dor do infarto, é uma dor que aperta, dói mesmo, né? Então as emoções, elas desencadeiam os sintomas cardíacos, taquicardia, aperto no coração, o coração vai explodir. Tem vezes o paciente fala, doutor, parece que o coração vai explodir. Então, todas as vezes que um paciente fala das suas emoções, ele vai expressar essas emoções através de sintomas cardíacos. Aceleração do coração, tu está nervoso, está ansioso, angústia, aperto no coração, né? Excesso de preocupações, o coração vai explodir. Então, realmente, o coração, ele é o órgão de expressão das nossas emoções. E olha que interessante os estudos médicos.
mostrando que existe uma associação das disfunções cardíacas com as emoções. Ao estresse, qualquer que seja a sua fonte, a dificuldade de lidar com ele. O sentimento de solidão, depressão, abandono e isolamento. E os traços de personalidade, como hostilidade, né? A pessoa que é muito ansiosa, raivosa. Então, todas as nossas atitudes emocionais acabam interferindo nas doenças cardíacas. Sabia que o maior índice de infarto é na segunda-feira? Quando nós lembramos que temos que trabalhar. Quando começa a rotina e vem o estresse da semana, começa tudo de novo. Sabia que as pessoas que são mais solitárias, elas infartam mais, elas morrem mais do coração? Que as pessoas que são mais ansiosas, mais estressadas, são mais propensas a infartarem do miocárdio? O que está na base dessas doenças cardíacas? As nossas emoções. Então, a emoção está muito ligada às doenças cardiovasculares, às disfunções cardíacas, às nossas emoções. Nós, médicos, quando nós não sabemos a causa de uma doença, a gente diz que a causa é idiopática, que ela é a doença primária. O que a gente está dizendo? Não sei. Uma maneira chique de dizer assim, não sei qual é a causa, né? Então, a gente chama de hipertensão primária, hipertensão essencial. Porque não é um distúrbio renal, não é um problema outro. Então, te leva mais para a genética. Mas atrás dessas doenças essenciais, primárias, está o estresse, está a forma como nós agimos no mundo. A gente pode dizer, sem medo de errar, que as maiores causas das doenças é a forma como nós vivemos, a forma como nós agimos, como nós nos alimentamos e como nós lidamos com as nossas emoções. Então, é os hábitos de vida. E aí entra a questão de como eu me relaciono com as pessoas, como eu relaciono com minha família, como eu relaciono com a sociedade. De que maneira as minhas emoções estão permeando a minha forma de ver o mundo e de agir no mundo. Né? Olha só que interessante, esse é um livro bastante antigo, né? Do coração ferido, coração partido, né? Que um pesquisador americano mostrou que a falta de relações sociais íntimas pode desenvolver arteriosclerose. A falta de relação social. Né? Sua tese é que a solidão e o isolamento podem literalmente quebrar o coração. É para você ver com o coração quebrado. Síndrome do coração partido, isso aí é um diagnóstico médico. A pessoa que tem dor no coração, sente o coração partido por uma causa emocional. Né? E a pesquisa mostrando que isso tudo está relacionado às doenças cardiovasculares. Então, vários estudos médicos, né, ele vem mostrar que a vida nossa, os nossos sofrimentos emocionais, estão ligados ao acidente vascular cerebral, envolve doenças emocionais. Né? Então, a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, ela faz uma correlação das doenças emocionais, né, com as doenças cardiovasculares. A solidão está associada a um aumento das doenças cardiovasculares. Estudos de várias universidades, né, mostrando que o isolamento, a solidão, a tristeza aumentam os problemas cardiovasculares. Então, várias pesquisas referindo, evidenciando a relação das nossas emoções com as doenças cardiovasculares. Isso aqui é uma outra pesquisa mostrando o tipo de comportamento da personalidade A e B com as doenças cardiovasculares. A personalidade A é aquela pessoa que é o preocupado crônico, sempre ansioso, remoendo as preocupações. Aquela pessoa que é mais agressiva, que age de uma maneira, muitas vezes, movida por uma impaciência, por uma irritabilidade. E a personalidade B são pessoas
menos agressivas, menos competitivas, mais calmas. E esses estudos mostraram que a pessoa que tem personalidade A, que é a pessoa mais ansiogênica, ela tem mais propensa a ter doenças cardiovasculares. Doenças cardíacas com pessoas que possuem uma ansiedade profunda e crônica, né? Olha só essa experiência que foi feita há bastante tempo, em 62, né? Em que retiravam o animalzinho de longe da mãe e botaram uma mãe substituta, tá? Para ver a reação do animal. Aqui uma mãe só de arame, mas que tinha o leite. E aqui uma mãe que não tinha o leite, mas tinha o conforto. Era revestido de uma coisa aconchegante, E o que o bebezinho macaquinho procurava? Sempre procurava mais onde tinha o conforto e se sentia amparado, o afeto. E ele, quando tinha fome, ele ia lá na mãe mais árida, né? E tomava o leitinho, mas quando ele estava assustado, quando ele queria dormir, qualquer coisinha, ele buscava o aconchego. Isso aqui é uma outra experiência muito interessante, feita com epigenética, que o André falou, né? Que são as influências do meio, nossa maneira de agir, porque a coisa interessante, nós não conseguimos ver no DNA, a metilização do DNA provocada por uma alteração gerada pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos. Ou seja, a nossa atitude mental, o nosso pensamento é capaz de mudar a metilação do DNA e esse processo ser herdado para outras gerações. É o que essa pesquisa demonstra. Essa pesquisa foi feita com ratos, filhos de ratos, em que pegaram uma rata que hostilizava os ratinhos, né? E uma rata que acolhia os ratinhos, esses que foram abandonados pela mãe. E o que apareceu? Uma alteração epigenética mostrando uma produção maior do receptor glicocorticoides. Ou seja, esses ratinhos eles ficaram mais reativos ao estresse, mais agressivos do que os ratinhos que foram acolhidos e amparados pela mãezinha rato. Então, o afeto, o acolhimento, interferindo nos genes. Tá? Olha aqui, ó, a continuação depois da experiência. De acordo com os novos insights da epigenética comportamental, experiências transmitidas em nosso passado ou pessoal, ele passa de geração em geração. Então, mostrando nas várias novas gerações de ratinho o mesmo comportamento de hostilidade, de agressividade daqueles ratinhos que não receberam afeto e carinho. A gente sabe que a criança, que ela é abraçada pela mãe, ela é acolhida pela mãe, esse carinho, esse passar a mão na pele da criança, estimula o hormônio do crescimento. Gera amparo, segurança. E é o que mostra essa pesquisa, que o acolhimento, o afeto, gerou uma defesa contra o estresse. E o desamparo gerou um aumento da agressividade, maior estímulo à reação ao estresse, né? Olha aqui uma outra pesquisa, a arquitetura da diferenciação mieloide da dinâmica do transcriptona do leucócito do isolamento social percebido. Que vamos traduzir isso para vocês? Que a pessoa que se isola mais tem uma alteração no sistema imunológico. Diminui o sistema imunológico. A pessoa que se deprime, se sente sozinha, que não tem contato afetivo, ela diminui a resposta imunológica. Isso é uma outra pesquisa, uma meta-análise muito bem feita, mostrando eventos cardiovasculares, né, com pacientes que não tinham um propósito de vida. Então, as pessoas que não têm propósito de vida, elas morrem mais rápido de doenças cardiovasculares. Foi feita essa meta-análise e perceberam-se, né, que um dos fatores importantes era a forma como a pessoa se relacionava com a sua vida. Qual é o propósito de vida que ela tinha.
E a espiritualidade, ela dá um sentido de vida para nós. Qual é o sentido que nos move? Só as coisas materiais, só os interesses materiais não são capazes de alimentar a nossa alma. Então, a espiritualidade, a religiosidade, a conexão com Deus nos dá um outro sentido, um outro propósito, nos dá uma base de sustentação. A fé é um fator preponderante para o enfrentamento das situações da vida. Ela nos dá resiliência, capacidade maior de enfrentar as dificuldades. Então, quanto mais recursos espirituais nós temos dentro de nós, maior fatores de capacidade de enfrentamento das situações da vida. Isso vai se refletir na nossa saúde. Uma outra pesquisa, hostilidade e envelhecimento celular em homens, mostrando que o comportamento ele vai afetar a telomerase, os nossos telômeros. O que são os telômeros? Os telômeros são uma estrutura que tem na ponta do DNA. Toda vez que a célula vai se reproduzindo, esse telômero ele vai diminuindo de tamanho. E chega um momento que esse telômero fica tão pequenininho que a célula ela não consegue daí manter a célula organizada, a célula se desorganiza e ela entra num processo de incapacidade de divisão celular e ela morre. Por isso que o telômero está ligado ao envelhecimento das nossas células. E tem uma enzima chamada telomerase. E essa enzima telomerase é ela que preserva esse telômero. Então, quanto mais telomerase, maior capacidade de manter o telômero íntegro. Então, maior longevidade. E o que essa pesquisa mostrou? Que a hostilidade, as pessoas que são hostis, elas têm menos telomerase, elas envelhecem mais rapidamente que as pessoas que não são hostis. A descoberta da telomerase gerou o prêmio Nobel de medicina para uma bioquímica que fez essa descoberta. E nas pesquisas médicas que ela fez sobre a telomerase, são 5 fatores importantes para evitar o envelhecimento. Primeiro, é uma dieta com poucas... A dica para vocês aí, né, pessoal? Que acordou cedo. Uma dieta com poucas, mais orgânica possível, com poucos condimentos. Tá? Mais natural, com mais fibra. Segundo, evitar o açúcar. A pesquisa feita nos Estados Unidos mostrava que o excesso de açúcar envelhece 7 anos a mais o paciente. Tá? Excesso de refrigerante, excesso de açúcar. Terceiro, dormir no mínimo 7 horas por noite. No mínimo 7 horas por noite, para evitar o envelhecimento. Quinto, atividade física. É fundamental para evitar o envelhecimento. 45 minutos de atividade física por semana, no mínimo. 3 vezes por semana. 45 minutos ou de caminhada acelerada, ou de uma corrida leve, né? Atividade aeróbica. E quinto, meditação, oração. A meditação e a oração preserva a telomerase. Isso não é um papo religioso, não, pessoal. Isso é ciência, mostrando que a meditação, a oração estabiliza a nossa mente, equilibra os nossos pensamentos. E a telomerase aumenta a telomerase e protege o telômero. Conclusão dos cientistas. Olha que coisa interessante. Isso aqui mostra um traçado do eletrocardiograma, né? Há pessoas que têm uma arritmia, uma taquicardia, uma alteração no ritmo cardíaco. E foi feita uma experiência um traçado normal e depois que a pessoa faz uma oração ou um mantra. Aqui a pessoa fez a oração da Ave Maria. Veja como já o batimento cardíaco já melhorou. Como alterou já o traçado. A importância da oração.
Importância da meditação. Então, o que acontece quando a gente ora, quando a gente tem pensamentos elevados, quando nós meditamos? Nós estimulamos o sistema parasimpático. Nós temos dois sistemas que se alternam no nosso dia a dia. O sistema simpático, que está ligado mais à aceleração do coração, à ansiedade, né, tudo acelera. E o parasimpático, que faz ao contrário, diminui a frequência respiratória, diminui a frequência cardíaca, nos acalma. Então, quando nós oramos, agimos no campo da espiritualidade, meditamos, nós produzimos uma ativação desse sistema parasimpático. E isso produz uma diminuição do nível de adrenalina, que é o que acelera o coração, né? Diminui o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse. Quando a pessoa está muito estressada, muito ansiosa, o cortisol aumenta. O cortisol aumentando baixa o sistema imunológico e favorece a diabetes tipo 2. E produz tipo uma cola que gruda a gordura na parede do vaso sanguíneo. Então, quando tu está calmo, o nível de cortisol diminui. Aumenta a ocitocina, que é o hormônio do amor, né? Que é um dos hormônios ligados à felicidade, ao prazer, e aumenta a melatonina, que é o hormônio da glândula pineal. Então, isso gera uma queda da pressão arterial, ela baixa a frequência cardíaca, ajuda na insônia, porque a melatonina é o hormônio ligado ao sono, melhora o otimismo, por causa da ocitocina, do bem-estar, e auxilia no metabolismo do açúcar, porque o cortisol diminuído, ele evita que aumente o açúcar no sangue. Veja só, pessoal, só o ato de nós agirmos com calma, com oração. Essa é uma outra pesquisa mostrando também que a meditação, a oração, ela vai atuar no giro cingulado anterior, né? Que é essa região aqui do cérebro, que está ligada à mediação de conflitos. Então, a pessoa que medita, que ora mais, tem maior capacidade, aqui está vendo a região sendo ativada nos exames de imagem, maior capacidade de lidar com os problemas do dia a dia, mais resiliência. Em vez de ela reagir por impulso, ela age com mais tranquilidade, com mais calma. Ela consegue lidar com as frustrações melhor. Tá? Então, veja bem, o que o amor produz, né? Aqui está as substâncias ligado, o excesso de substâncias, né? Aqui a dopamina, excesso gera esquizofrenia. Muito baixa gera ansiedade, normal gera felicidade. A dopamina está ligada à recompensa, né? Aqui a serotonina, ligada à felicidade. A depressão, essas duas estão baixas. Olha o amor aqui, ó. Ela põe em equilíbrio tudo. Tanto a serotonina, como a dopamina, como a ocitocina. Então, o amor, o sentimento de amor, ela equilibra os nossos neurotransmissores. E gera um movimento de saúde, de bem-estar. Essa é uma outra pesquisa que foi feita por um neurocientista que foi desafiado pelo monge lá do Tibete, que ele queria pesquisar gratidão. Por que vocês não pesquisam gratidão? Ele desafiou, né? Aí o neurocientista desafiado, ele foi fazer, que não é só tu meditar, não é só tentar apaziguar o pensamento, mas é tu acerenar o pensamento e também trazer um sentimento de gratidão junto com a meditação. Essa era a proposta da pesquisa. E isso mostrou, né, que a pessoa que tinha um sentimento de gratidão estava associado ao melhor estado de espírito, melhor sono, menos fadiga e níveis mais baixos de indícios inflamatórios relacionados à saúde cardíaca. Então, diminui a inflamação do corpo.
Estou desenvolvendo esse tipo de gratidão, ser grato, grato a Deus pela vida, agradecer, ver o lado positivo, desenvolver um sentimento de gratidão. Aqui outra pesquisa, que nós podemos treinar empatia, compaixão e altruísmo. São a chave da felicidade. Então, mostrou essa pesquisa, né, do circuito neurológico da meditação e o efeito da meditação, que a pessoa que tem compaixão e altruísmo são as pessoas mais felizes. São pesquisas médicas. E que isso pode ser treinado, pessoal. Nós podemos treinar a nossa bondade. Eles vão dizer aos cientistas que a bondade ela é inata. Só que nós temos que incentivar isso aí nos nossos filhos, dentro de nós, né? Alimentar, treinar ao longo da vida. E a meditação, né? Tu meditar, não só o de equilibrar o pensamento, mas trabalhar o sentimento, né? Como é que está o meu sentimento? Desenvolver a gratidão, desenvolver o sentimento de compaixão. Isso tudo vai gerar felicidade e saúde. Esse aqui é um dos maiores, o mais importante neurocientista da atualidade, né? Ele fundou o Centro de Investigação de Mentes Saudáveis da Universidade Americana. Ele tem vários prêmios importantes, esse neurocientista. Ele foi considerado pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, segundo essa revista. E o que ele vai dizer? Que a base de um cérebro saudável é a bondade. A bondade é a base de um cérebro saudável. Olha para um neurocientista falar isso, né? Então, o que nós podemos chegar a concluir? Que existe uma relação entre a psique e o corpo, entre as emoções e o corpo físico. Tudo que é emoção, tudo que é subjetivo dentro de nós, tem um contraponto fisiológico. E aonde que é o ponto mais importante? É o coração. Então, a gente vai dizer que a doença cardíaca, ela tem, além das causas médicas e psicológicas, também tem um significado, uma finalidade. Por que nós estamos morrendo, então? O que a doença do coração está falando? Está nos dizendo, pessoal, que a gente não está cuidando do coração, não é isso? Se a doença que mais mata é o coração, o que isso está nos dizendo? Que nós não cuidamos bem do nosso coração. Mas que coração nós estamos falando aqui? É só o coração físico? Não. Que nós não estamos cuidando bem do nosso coração emocional, das nossas emoções. Nós não estamos conseguindo desenvolver o sentimento de compaixão, de gratidão, de amor, como nós deveríamos fazer. E que as nossas hostilidades, a nossa incompreensão da vida, que a nossa maneira de agir, as nossas emoções desgovernadas, atribuladas, estão gerando doenças do coração. Quer dizer, nós temos um coração e nós esquecemos que temos um coração. Então a doença ela tem um significado, dizer assim, olha para mim, olha para o teu coração, olha para as tuas emoções, e uma finalidade de nos educar. O que eu estou fazendo com o meu coração? Para onde eu estou levando o meu coração? A alta incidência de doenças cardíacas serve para lembrar que temos um coração, que temos emoções e que não estamos olhando para elas. Embora essa negação e a dificuldade de perceber essa realidade, essa situação, mostra que o coração está muito mais presente na vida de cada um de nós. Mesmo que nós não olhemos para ele, mesmo que nós não olhemos para nossas emoções, elas estão aqui. E muitas vezes estão nos matando. Então, a grande parte das doenças cardíacas são psicológicas, mas geralmente a gente indica tratamento apenas físico, alimentação, remédio, caminhada, fortalecer o coração para suportar o estresse. O coração ele é minuciosamente estudado, desenhado, com explicações anatomofisiológicas das causas, mas esquecemos dos fatores emocionais que estão relacionados às doenças cardíacas.
Então o médico dá uma estatina, manda controlar a alimentação, evitar a gordura, manda fazer atividade física e o resto. E as emoções? E as hostilidades? As nossas raivas que afetam o coração? O sentimento que afeta o estresse, onde fica? Tem uma mensagem muito bacana que eu sugiro vocês lerem em casa com calma, no livro Instruções Psicofônicas, psicografada por Chico Xavier, do mensageiro chamado Aulos. Você deve lembrar dele. Ele é aquele mensageiro que está no livro Domínios da Mediunidade. E essa mensagem fala exatamente sobre isso, sentimento. O título da mensagem é o sentimento. Ele vai comparar nessa mensagem o sentimento e o pensamento como sendo a fotografia. O Andrei falou muito aqui da importância de nós mudarmos o pensamento, não falou? Os nossos clichês mentais. Mas para mudar o pensamento, nós temos que mudar o sentimento, pessoal. É isso que o Aulos fala. A gente fala, muda o pensamento, mas se a gente não olhar para o sentimento que está por trás do pensamento, nós não vamos conseguir modificar ele. E é isso que Aulos fala. Então ele vai dizer que é o seguinte, você lembra aquelas fotografias antigas, que tinha película? Hoje nós temos a máquina digital, mas antigamente tinha aquelas películas que tinha que botar na máquina, que era o filme. E vai dizer que a imagem é a forma pensamento, a ideia, mas a película é o sentimento que permite aquela imagem ser executada, ser expressada. Então, se eu parar para olhar a minha vida, a meus pensamentos, eu vou encontrar um sentimento por trás. Isso em tudo na nossa vida de relação. Por exemplo, se eu tenho um vizinho que eu não gosto dele, tenho uma certa antipatia, quando eu encontro ele no elevador, eu falei, pô, que cara chato, né? Sinto uma certa aversão, me sinto incomodado dele estar ali perto de mim. Tem algum sentimento que está me mobilizando. Eu quero mudar meu pensamento, eu não quero sentir isso, não quero pensar nada contra ele. Mas se eu não olhar qual é o sentimento que move aquele pensamento, eu não consigo mudar. Aí eu começo a pensar, puxa, mas por que eu sinto essa aversão com ele? Daí eu vejo, mas eu sinto inveja dele. Ele tem um apartamento maravilhoso, um carro melhor do que o meu, e sem perceber, eu sinto inveja da vida dele. Daí eu sinto uma aversão dele. Mas, na verdade, então, o meu pensamento de aversão é alimentado por um sentimento, é a película. Então, se nós queremos mudar os nossos pensamentos, nós temos que identificar o sentimento que está por trás. Então, isso exige uma reflexão. E olhar para dentro de mim, mas não olhar só para o pensamento, para a ideia, mas o que está movendo essa ideia? E ali eu identificar o sentimento, e é ali que está o trabalho que nós temos que fazer, trabalhar o sentimento. Então, a busca do coração é também uma busca de uma cura simbólica. Curar o coração é curar as nossas emoções. É trabalhar os nossos sentimentos. Veja bem que o Jung vai falar, a razão torna-se não razão quando separada do coração. Se eu falo as coisas racionalmente, mas sem estar ligado ao coração, deixo de ser uma coisa racional. A razão tem que estar sempre ligada a um sentimento verdadeiro, uma clareza de percepção da realidade, que muitas vezes só o coração pode nos dar. As coisas têm que estar juntas. E para encerrar, eu queria ler para vocês, eu não sei o autor desse texto, que eu encontrei na internet, que chama O Coração Pêndulo da Vida. Dorme os olhos, dorme os ouvidos, dorme o olfato, dorme o paladar, dorme o sentido todos. Dorme os músculos, dorme os nervos motores e sensitivos. Dorme o cérebro e com ele a razão. Dorme os lábios, dorme a língua e com ela a palavra, o canto e a exclamação. Dorme a dor e dorme o prazer. Dorme as lágrimas e dorme o riso também. Dorme a esperança e repousa a fé. Só o coração não dorme. Só ele vela dia e noite, pulsando sempre.
sustentando com as suas batidas isócronas o ritmo eterno da vida. Tudo dorme, para todos há dia e há noite, há sono e vigília. Só ao coração não é dado repousar. Para ele só existe o dia, o sol sem ocaso, no zênite perpétuo, sempre vivo, brilhante, quente. Tudo dorme, só não dorme o coração. Porque sendo o órgão do amor, é por isso mesmo o pêndulo da vida, oscilando no relógio da eternidade. O que você escreve com tintas pequenas, com pequenas letras negras, perde-se inteiramente pela ação de uma única gota de água. Mas o que está escrito no seu coração está aí por toda a eternidade. Que possamos cuidar do nosso coração e que ele seja realmente um órgão de expressão dos nossos melhores sentimentos. Obrigado pela atenção.